Estranho aí. Aí, está gravando. Presidente, bem-vindo ao Sul novamente. O senhor Amém. está com a palavra nesse momento. Obrigado, Pedrinho. Obrigado a cada um, cada membro, a cada liderança aqui do Rio Grande do Sul, cada regional. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma surpresa. Toda vez que eu chego aqui, tem uma onda nova, tem uma situação nova, é inauguração de regional, é gente entrando, é vigília, é retiro, é sempre muito incrível. Vocês não param, vocês não param. É incrível. Como diz o outro, né? Vocês são animados demais, tchê. Eu vendo o Pedrinho ali com esse fundo ali do AMM, né? E eu não sei fazer essas artes. E eu pensando, o que que eu faço para esse povo ficar aqui tudo com inveja? Eu falei, já sei, vou já ficar aqui de frente, aqui de fundo, com a churrasqueira do Eberton, que aí vai ficar todo mundo gaúcho, né? Com churrasqueira, vai ficar todo mundo animado. Mas, pessoal, muito obrigado, Pedrinho, e muito obrigado, liderança do Rio Grande do Sul, pelo convite, por estar aqui, não só nessa sala virtual, mas também aqui no estado de vocês. Por falar em sala virtual, Pedrinho, eu gostaria de te pedir a permissão para, de repente, você nos ajudar a divulgar essa mensagem, né, a implantar essa ideia dessa sala virtual pela manhã, né, nos demais estados. Talvez um grande incentivo para isso seria vocês convidar para cá outros líderes aí de outras regionais, os diretores estaduais, os vice-presidentes, né? Aí eles saem falando por aí, por onde andam também, dessa iniciativa muito bacana. Muito legal. Pessoal, nada mais gostoso do que começar o dia diante da palavra de Deus e na companhia dos nossos irmãos. Eu gostaria, não sei se vocês estão com a Bíblia aí, ou no celular, quem puder abrir a sua Bíblia aí, em 1 Samuel 17. É um textinho longo, eu não vou ler ele como um todo, mas abrir a Bíblia e não ler nenhum versículo não tem graça, né? Eu, mesmo que já oramos, eu gostaria de que nós fizéssemos aqui uma breve meditação, uma breve oração, assim como estamos, só fechar os nossos olhos. Maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos dá mais um dia, essa grandiosa bênção de acordarmos, termos a companhia dos nossos amigos e, sobretudo, ter a Tua palavra nas mãos. Agora estamos abrindo a Tua palavra, Senhor. E esse é algo que nós podemos fazer, abrir a Tua palavra. Mas tem algo que nós queremos pedir para que o Senhor nos ajude a fazer. Abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para recebê-la. E que possamos recebê-la, Senhor, segundo a Tua vontade. Dai-nos bom ânimo e entendimento para estudar a Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, eu tinha uma outra coisa para falar, né? Que eu bolei quando o Pedrinho me chamou e tal. E aí, ontem, minha filha, a gente. Foi ontem? Foi ontem de manhã. Paty saiu para fazer um exame cedo e pediu, falou: amor, você ajuda a Mel no cultozinho dela. Eu falei: tá bom. E aí, nós fomos orar e tudo. E aí, na meditaçãozinha dela lá, eu fiz referência ao AMM, né? E que está aqui com vocês hoje. E ela falou assim: papai, o senhor vai falar de quê? Aí eu fui e falei para ela do que eu ia falar. Aí ela falou assim: fala aquela história do Davi. Aí eu falei: filha, é porque a história que o papai conta do Davi, ela é mais para criança. E aí eu vou falar mais para os AMMs. Aí ela: ah, tá. Então tá bom. Eu fiquei pensando, rapaz, é mesmo, né? Eu não sei se eu já até perguntei pro Everson ontem, falei: Everson, eu já contei aqui a história do Davi? Ele falou: rapaz, eu não lembro. Aí eu falei: mas eu vou falar. Aí ontem à noite, depois que eu fui pro quarto, eu abri aqui as anotações de novo e falei: vou falar aqui então. E é uma historinha que todo mundo conhece mais da conta, é a história de Davi e Golias, né? Está aqui no 1 Samuel, versículo 17, né? Quando começa dizendo assim: os filisteus reuniram nas suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá, e eles estavam ali acampados. Ficou engraçado que eles ficaram acampados de um lado, né? E os filisteus de um lado, e, e todo o restante ali, tudo. Só um minutinho. Então, eles ficaram de um lado e eu estava tentando achar aqui o nome do monte que eles estavam lá, mas eu não vou achar agora. E aí, o que que acontece, gente? Me chama a atenção essa historinha, todo mundo conhece ali, os filisteus chegaram e ficaram diante ali do povo, e o rei Saul, com todo o seu exército ali acampado, e eles ficaram por 40 dias sendo oprimidos, né? E eles tinham um grande exército também, os filisteus, e tinha o grande, terrível
Golias, aquele gigante, e por 40 dias eles insultava, né? Insultava todo o exército de Saul e falava palavras de opressão, e a história continua dizendo que ninguém se levantava contra ele porque Golias era um grande é, lutador, né? Um grande massacrador de exércitos, e lançava muito bem aquela lança dele, que era enorme, enfim, era realmente assustador, né? Era assustador. E ninguém tinha coragem de enfrentar aquele homem. E Davi, né? Estava ali pequenininho, né? Foi lá levar para os seus irmãos, né? Jessé, seu pai, falou: olha, leva lá esse alimento aqui para os teus irmãos lá. E ele foi pequeno, guri do campo. E lá, quando ele chegou, ele viu aquela situação e ficou abismado, né? Um monte de gente, aquele exército grande de Saul, e o grande Golias ia lá e 2 vezes por dia fazia aquele insulto, né? E cadê? Não tem aí nenhum homem, quem vem me enfrentar e tal. E ele ficou impressionado, assim, falou: mas por que ele fala desse jeito com o povo de Deus? E aí os irmãos dele: não, cala a boca, né? Você não se mete nisso aí, é coisa de gente grande, é coisa de adulto. E a história continua dizendo que ele se indignou com aquilo, né? Se indignou. E foi falar: não, não pode esse negócio, não. A gente tem que dar um jeito. Ele está falando mal do povo de Deus. Eu fico pensando que as crianças têm uma percepção, né, incrível. Ele ficou chateado porque tinha alguém falando das coisas de Deus. E aí, em algum momento, isso aqui não tem nada a ver com a história, mas eu faço uma reflexão. Em algum momento, eu e você falamos mal das coisas de Deus. Você imagina, a criança ficou chateada, irou-se, porque tinha alguém lá falando do povo de Deus. E aí tem hora que eu e você juntamos um com o outro para poder falar de um pregador, falar de uma igreja, falar de um projeto da igreja, falar mal, reclamar. Mas fica só essa reflexão. Continuando aqui no texto, Davi se indignou tanto que ele falou assim: o que está acontecendo? O que acontece quem ganhar desse rei, desse gigante? E explicaram para ele o que acontecia quem ganhasse. E ele então, movido ali pelo Espírito Santo de Deus, ele falou: eu vou enfrentar. Não vai ficar assim, não. Eu vou enfrentar. Eu imagino que foi uma grande decepção para todos aqueles soldados ali de Saul. Decepção pessoal, né? Cara, eu não tive coragem de enfrentar e agora o menino vai enfrentar. É possível que naquele momento alguém pensou assim: ah, mas ele não tem nada a perder, eu tenho mulher, tenho filho, eu tenho família. A gente sempre tem uma boa desculpa, né? Eu tenho família, eu não posso enfrentar, enfim. Mas ele foi lá, enfrentou e todo mundo sabe o que foi que aconteceu. E o que eu queria falar, na verdade, não era sobre Davi. Eu queria falar sobre os erros que fizeram com que Golias perdeu aquela batalha. Todo mundo conhece bem a história de Davi. E eu queria falar nessa manhã, muito rapidamente, sobre pelo menos os cinco erros que fizeram com que Golias, um grande lutador, né, perdesse aquela batalha. E eu vou começar, né, o número 1 é porque o Golias, quando a gente lê a história um pouco mais completa, a gente vê que, na verdade, o Golias ele não era filisteu, né? Ele não era um filisteu. Naquela ocasião, ele era um mercenário. Ele e a família dele, que também tinham outros gigantes, eles trabalhavam exatamente é como se fossem seguranças, né? É como se eles fossem soldados chamados para missões diversas. Então, eles recebiam para estar lá. Então, ali ele não estava defendendo uma causa própria. Ele ali estava sendo contratado. Ele foi ali por dinheiro. Ele não tinha um propósito dele, assim, como, por exemplo, Davi se irritou porque estava falando do Deus dele. Ele não tinha uma causa que tinha a ver com a tribo dele, com as pessoas dele, com as crenças dele. Não, ele estava ali por dinheiro. Ele foi contratado, então ele estava. E aí nos tira uma lição, né, como ministério. O que eu e você estamos fazendo aqui? Qual é o nosso propósito? A gente está aqui por uma questão pessoal ou porque nós queremos defender um todo? O que interessa para mim, vou aproximar para vocês aqui, o que interessa para mim é isso daqui, essas sarjetinhas aqui, é o nome que eu ostento no meu peito, o cargo é pessoal, ou eu estou aqui porque eu vejo uma estrutura de família, uma estrutura com quem eu quero ir morar no céu? Então fica uma reflexão para nós. Davi, ele tinha um propósito
com todo o povo. Quando falaram para ele, não, mas todo aquele aqui, ó, que se vencer, o homem que vencer ele aí, vai ter uma parte no reino, vai se casar com a filha do rei. Ele não vai pagar impostos e a sua família também não. Então ele via que tinha algo um pouco mais abrangente do que algo somente pessoal. E o Golias estava ali porque ele foi contratado. Então ali foi um dos grandes erros, o que fez aquele gigante perder, cair por terra, é porque ele não tinha um projeto coletivo, ele não tinha um projeto para além daqui, ele só estava ali em função do momento. E Davi não, Davi pensava também na eternidade, Davi acreditava em Deus, acreditava que ele tinha um propósito nas mansões celestiais também. Um outro, um outro ponto que fez com que o Golias perdesse aquela batalha é porque quando ele não tinha um projeto coletivo, um projeto pessoal, então naturalmente ele pensava só nele. Então ele não ia pensar, por exemplo, no restante do exército. Ele pensou só nele e foi para cima do pequeno lá, né, do exército de Saul, na verdade, anteriormente. Ele foi com o propósito de ganhar. Ele precisava ganhar para poder, claro, ganhar a recompensa dele lá com o exército filisteu. E quando a gente pensa em projeto pessoal, né, quando o Golias olhava para um projeto, né, tinha um ganho para ele. Quando a gente pensa em projeto pessoal, a gente pode pensar também em projeto coletivo. Conversando com dois presidentes, né, dos outros motoclubes que a gente tem na igreja, e aí eles chamando a gente para a gente juntar. E aí, pô, não, mas juntar não, talvez, não é bom. Então a gente começou a conversar ali, e eu falei para eles assim, eu falei, olha, hoje, para a gente pensar nisso, eu tinha que entender melhor o projeto de vocês, e eu precisaria conversar com a igreja. Né? Hoje nós estamos muito conectados com a liderança da nossa igreja. Então, eu precisaria entender, ver qual é o projeto pauta de vocês para a gente. E aí eles falaram assim, não, mas o AMM e os outros dois ministérios, né, MAN e MCA, não tem a ver com a igreja. Nós somos um projeto, nós somos um ministério alternativo, nós somos um ministério de apoio, a gente não tem a ver com a igreja. Não precisa levar nosso projeto para a igreja. E aí, eu pensando nisso, eu falei assim, não, mas o nosso projeto aqui não é único, não é pessoal. O projeto AMM aqui é o projeto da igreja. Então, se a gente aqui tem um projeto de ser um motoclube, tão somente, não é o que a igreja está apoiando. Porque eu estou dizendo para a igreja, quando nós assumimos a gestão do ministério, nós fomos bater na porta da divisão para falar para eles, ó, a gente quer ser a igreja adventista sobre rodas, a gente quer ser a igreja lá fora. A gente não quer ser somente um motoclube. E foi isso que despertou a igreja para olhar para o AMM como uma igreja sobre rodas. É por isso que vocês estão com um projeto como esse, uma sala como esse, porque nós somos exatamente uma igreja sobre rodas. Nenhum de nós precisaria fazer tanto investimento no motoclube chamado AMM Brasil para dar de moto. Então não faria sentido. Então nós temos um projeto além. E eu e você precisamos ter isso na mente todos os dias. Né? Uma outra questão que fez com que o gigante Golias desse com a cara no chão é que ele desprezou o inimigo. Ele não fez conta, né, do que estaria por trás ali. Quando ele viu que era uma criança que ia enfrentá-lo, aliás, ele vinha desprezando desde antes, chamando quem é que, né, a arrogância dele, né, quem é que tem coragem de me enfrentar? Não é possível que entre vocês não tenha um homem, não sei o quê. E aquele desprezo fez com que, inconscientemente, ele baixasse as energias de um guerreiro. E ele começou a ter o ímpeto, né, de falar demais, de se vangloriar. Quando eu e você falamos demais, quando a gente perde a noção do que Deus nos chamou para ser, a gente também despreza o inimigo. É claro que a gente não vai fazer oração nenhuma dando crédito ao inimigo, porque ele já é derrotado. Mas se nós pararmos para olhar e fazer uma análise, um dia Rodrigo Silva falou sobre isso, a velocidade da luz, né, a gente, sei lá, aperta um interruptor aqui, aí pá, a luz acende, é estonteante. E eu não vou saber agora o cálculo que ele fez, mas ele fez uma demonstração de que a distância, em tese, que seria de quilômetros, né, daqui da Terra até o mais alto céu, até a maior altura que já foi medido, aí ele faz uma relação
de quanto tempo, na velocidade da luz, seria preciso para chegar até lá. E aí seriam meses de tempo. E o inimigo, Satanás, ele estava aqui, e num dado momento ele chegou lá rapidinho, né? E Deus perguntou para ele, onde é que você estava? Ele falou, não, estava aí para vagar pela terra. Aí começou um diálogo ali, você viu meu servo Jó, como ele é fiel e tal. Então, quando a gente analisa isso, a gente pensa, peraí, o cara é muito poderoso também, para essa distância toda, onde a velocidade da luz levaria meses para poder chegar, ele vai aqui, vai lá, vai aqui, vai lá, quer dizer, então, não é uma pessoa, né? Não é um inimigo sem força, sem poder, ele tem poder. Então, quando a gente despreza esse poder e começa a falar demais e arrota a arrogância espiritual, a gente está prestes também a cair com a cara no chão. A gente pode perder com isso. Então, desprezar o inimigo foi um dos erros que ele teve, e eu e você não podemos ter isso. Quando a gente perde tempo para desprezar o inimigo, quando a gente gasta tempo para desprezar o inimigo, a gente perde tempo de exaltar a Deus. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, que nós possamos, antes de falar mal do outro, da igreja, a gente tem que se consagrar a Cristo e não desprezar o inimigo. Quando a gente dá crédito, quando a gente ouve uma coisa ou outra, um grande amigo meu, foi das pessoas mais importantes no cenário onde eu conheci e me firmei na igreja. E um cara incrível, me ensinou tudo sobre os desbravadores, onde eu me apaixonei, foi meu primeiro ministério na igreja. Fiquei 18 anos. Ele começou a ir para umas reuniões e de um pessoal que de alguma forma começaram a achar algumas coisas estranhas na igreja. E ele começou a ir para essas reuniões e ele está completamente fora da igreja. Agora sim, não é fora da igreja, fora de Deus. Ele está completamente fora das doutrinas. E ele só vai para a igreja para reclamar. Todo culto ele tem assim, uma lista de reclamações, uma lista de observações. Então, assim, ele, infelizmente, ele começou a dar crédito, começou a desprezar a nossa igreja, começou a desprezar as doutrinas, ele acha já tudo errado, ele já não devolve mais o dízimo, ele acha que a igreja adventista é milionária, não precisava disso, que a igreja está vendendo tudo para poder dar. Quer dizer, saiu do contexto, ouviu demais outras coisas. Um outro detalhe que não me chama atenção também na historinha aqui de Golias e Davi, é que, além de desprezar o inimigo, Golias, ele não procurou saber quem ele era. É claro que nós não vamos aqui tentar buscar quem é Satanás, qual é o plano de Satanás, isso aí até já foi debatido demais, e a igreja, a própria Bíblia já traz isso. A gente não precisa querer estudar o inimigo, a gente basta querer saber quem é. Então, se a gente sabe que pelas obras dele, o que ele fez, desde quando começou lá no céu, a gente já sabe mais ou menos quem ele é. Não precisa se aprofundar nele e também não precisa ficar esperando boas coisas de quem traz um histórico de separação, de briga, de injúria, de reclamação, de acusação. Então, ele não procurou conhecer quem era. E Golias já fez o contrário. Ou, quer dizer, Davi já fez o contrário. Ele mesmo pequenininho ali, mesmo um adolescente praticamente, ele, quem é esse cara, mas tal, e ficou sabendo quem ele era. Ali, eu imagino que foi até, né, muito comentado, todo mundo devia naquele momento só estar falando desse guerreiro, e ele conectou-se ali com a realidade, quem era esse cara. Por isso ele falou, eu vou enfrentá-lo. E quando o Golias viu aquele menino, provavelmente ele não tinha tempo agora de saber quem aquele menino era. Mas ele não teve a menor nem de olha, quem é esse guri? Não, ele chegou a você? Ah, um menino? É tudo que vocês têm? Mais uma vez, com toda a sua arrogância, ele não procurou saber quem era. Provavelmente, se ele soubesse que aquele menino já tinha matado um leão, um urso, você imagina, meu filho tem um cachorro, um American Bully, e aí ele mudou para um apartamento e não pôde ficar com esse cachorro lá com ele deixou lá na minha casa, falou para mim que era só uma semana, vai fazer 2 anos. E aí, rapaz, o cachorro é uma fera, mas ele é pequenininho, o American Bully, ele é igual o Pitbull, assim, ele é baixinho, pequenininho. E hoje ele já morre de medo de mim, porque eu dou uns gritos nele lá, ele respeita. Mas ele avançou na Mel. E ele pequenininho, né, que ele não é de grande porte, ele avançou, rapaz, eu segurei nele, mas uma força tremenda, o cachorro se esperneia, você não consegue segurar, e eu consegui, tirei ele de cima da Mel, ele não chegou, né, a pegar na Mel, eu parei antes, mas um cachorro pequeno, uma força estonteante, você imagina um leão, um urso, acho que uma patada já mata a gente. Então, se ele soubesse que aquele guri tinha matado um leão e um urso, ele talvez não tivesse tirado nem o capacete, ele já ficava com o capacete. Talvez não tivesse soltado o escudo. E ele não procurou conhecer o inimigo, rapaz. E ele não sabia quem era.
e Davi procurou conhecer o inimigo. Prova disso é que também o pastor Rodrigo Silva explica, né, num dos relatos dele, o porquê que Davi foi lá naquele rio e pegou 5 pedrinhas. E às vezes a gente pensa que ele pegou por precaução. Inclusive eu já vi em pregações falando sobre Davi e Golias, quando se fala de Davi, que ele pegou 5 pedrinhas por precaução, porque se errasse uma teria outra, que o cristão tem que estar prevenido. Na verdade, essa precaução não foi porque se ele errasse, porque ele sabia que ele não podia errar. É uma coisa que eu e você precisamos saber. A gente não temos que ter isso em mente. A gente não pode errar diante do inimigo. Um erro pode ser fatal. E ele não podia errar. E ele pegou 5 pedrinhas exatamente porque Davi tinha outros irmãos. Tinha outros gigantes também. Ele tinha outros 4 irmãos. Na verdade, eram 3 irmãos, 2 primos. Quer dizer, 2 irmãos e 2 primos, que também eram de grande estatura. Então, ele pensou, eu vou derrubar, porque ele não pensou, se eu derrubar, eu vou derrubar esse gigante, e vai que vem outro gigante. Porque se viesse só o exército normal, o exército também de Saul estava do lado, dava para entrar na porrada os dois, e ele saía de fininho para o lado. Mas ele pensou, vai que vem outro gigante, eu derrubo um e vem outro. Ele levou 5 pedras. Então ele conhecia o inimigo, ele sabia que ele tinha família, e ele sabia, se vir mais, eu mato também. Porque ele não foi para brincar. Eu e você, como cristão, não podemos estar aqui para brincar. Você entrou nesse ministério, não foi para andar de moto. Você entrou nesse ministério porque nós temos uma guerra que foi travada lá em cima. E agora, nos últimos momentos da história desse mundo, Deus chama a mim e chama você. E eu sei que Ele nos olha, tem por nós um amor, um carinho como criança. Mas Ele nos põe ali na batalha, ali na frente, e fala, vai lá, é você, olha, eu estou contigo. Eu estou contigo, mas vai lá. Se a gente olhar todos os milagres que Cristo fez quando aqui esteve, todos eles, Ele permitiu que o homem participasse. E não é porque ele não tinha poder, não. Porque ele não ia ressuscitar Lázaro e minutos antes ele ia pedir para retirar a pedra. O poder que ele tinha para ressuscitar Lázaro, ele podia mandar tirar a pedra. Ele quer que eu e você estejamos presentes. Ele dá essa oportunidade. Ele dá essa oportunidade. Então, ele não conhecia o inimigo e ele foi isso que levou ele para o chão também. Eu e você precisamos entender que nós estamos diante de uma guerra que não se vence com blá, 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 não. Não se vence com embromação, não. Se nós não tivermos comunhão, intimidade com esse livro, diariamente, se a gente não estiver entregando nosso coração para Cristo, entregando as nossas fraquezas, nossas falhas, nossas vaidades, e dizendo, Senhor, eu sou sim, eu sou falho, eu sou fraco, sou pecador, mas eu sou teu filho, eu preciso do teu poder todos os dias. Se a gente não estiver buscando essas pedrinhas, primeira hora que o inimigo aparecer na frente, a gente joga a toalha. Eu tenho visto muita gente hoje em dia aqui no ministério, não aguenta uma pressão, tá jogando a toalha. Ah, se for assim eu tô fora, se for assim eu tô fora. Chegar no céu não é simples, não é simples, é complexo. Mas só tem um jeito de se tornar simples, é estar conectado com o dono. É estar conectado com o dono. E tem mais um detalhe, tem mais um detalhe. Quando ele não conhecia o inimigo dele, o opositor, e ele o menosprezou e tudo aquilo que eu já falei, chegou num dado momento, o que ele fez? Ele baixou literalmente as armas. Ele tirou o capacete, ele soltou o escudo, a lança. Eu me esqueci agora, rapaz. Eu tenho a cabeça muito ruim para cálculo. Sou contador, mas tenho a cabeça ruim para cálculo. Eu faço cálculo com calculadora. A velocidade com que ele jogava a lança, em termos de força, dava aproximadamente 60 quilômetros por hora. Você imagina a força daquele guerreiro. A lança dele, a lança que ele jogava, que ele era inclusive um dos maiores arremessadores, era por isso que todo mundo tinha medo. Né? Mesmo as pessoas armadas tinham medo porque ele era muito bom de pontaria e vinha com muita velocidade, então não dava tempo de desviar da lança dele. Então, assim, o cara era realmente um sanguinário. Mas quando ele soltou ali, um dos erros dele foi quando ele tirou o capacete, ele soltou o colete, tirou o colete e tirou o escudo e a lança jogou fora. Quer dizer, ele ficou praticamente nas mãos, porque ele falou, vou te pegar com as minhas mãos e vou te esmagar. E foi ali, naquele momento, que ele decretou sua sentença de morte. Ele tirou. Quando a gente vai lá em Efésios, que a gente vê ali, fala sobre o capacete da salvação e tal, a gente fica imaginando, caramba, hoje em dia a gente anda de capacete até por uma questão de lei. Mas você imagina qualquer quedinha da moto sem capacete, a gente pode ser o nosso fim. Então, a gente tem que estar realmente, né, bem resguardado. Ele não estava.
E quando a gente fala sobre proteção no aspecto espiritual, a gente pensa, qual seriam as armas que eu poderia largar? Quais seriam as armas? Vamos pensar aqui no Rio Grande do Sul. Caramba, sempre que foi muito bom, foi muito organizado, vocês sempre cresceram bem, sempre tiveram todo, todo o preparo, sempre estiveram juntos. Vamos pensar aqui, se hoje vocês, que estão tão unidos, tá funcionando tudo tão bonito, pelo menos a gente, né, que está ali de fora, a gente vê, dá gosto ver vocês trabalhando. Imagine se vocês começam a soltar as armas, e vamos pensar assim, se essa proteção de vocês fosse sabe, a verdade entre vocês, a clareza. Imagina se vocês começassem, sei lá, de algum momento, começasse ali, um para lá, outro para cá, se distanciar. Será que isso não estaria soltando as armas? Se chegar alguém falando uma coisinha aqui, né, reclamando do Pedrinho, não, pô, esse negócio do Pedrinho, essa live de manhã, o Pedrinho está querendo se promover, rapaz, ele está querendo ser o próximo estadual aí. Nada, rapaz. A pessoa, se a gente começar a dar ouvido para isso, né, começar a dar ouvido, tá? Não, o Everton, cara, o Everton está querendo, é o lugar do diretor estadual, cara, tá querendo lá o lugar do Everton. Se a pessoa aí começa, tal, vai ouvindo aqui, às vezes baixar as armas, não literalmente jogar no chão alguma coisa física, não. No aspecto espiritual, às vezes a gente tira o nosso colete espiritual, a gente tira o nosso capacete espiritual e, de bobeira, a gente despreza o inimigo. A gente começa a ver um projeto pessoal. A gente começa a não entender qual é o meu papel dentro desse cenário. E aí sim, nesse momento, a gente vai para a condição de ser uma criança. A gente perde totalmente a estrutura de um guerreiro de Deus. A gente perde totalmente o espírito que Deus nos preparou, que nos entregou para a gente enfrentar essa batalha ao lado dele. Que nós possamos entender que nós estamos realmente num campo de guerra. Nós não vamos para a igreja tão somente para poder ouvir hinos e louvar e cantar e voltar com o coração cheio. Não. A gente tem que ter o espírito. Nós estamos indo nos preparar a cada dia. É como ir para a academia. Ontem o Everton me falou que ele está fazendo academia aí já tem alguns meses. E está feliz. Disse que o negócio agora vai. Gostou. Então ele está se preparando, está fortalecendo a musculatura e etc e tal. Eu e você ir para a igreja é isso. Fazer parte desse ministério, estar nessas manhãs assim, estar fazendo os motocultos que a gente costuma fazer, isso é preparo, é estar se preparando. A gente não pode perder esse foco. A gente tem que estar, a cada dia eu estou me fortalecendo, porque existe uma guerra que está travada. Quer eu acreditar ou não, eu vou estar no meio dessa guerra. E quando nós estivermos entendidos disso, pode ter certeza, o inimigo vai aparecer. Ele vai aparecer, talvez não em forma de um gigante, mas ele vai aparecer talvez em forma de uma confusão, em forma de um desafio, em forma de qualquer coisa que seja, para que eu e você baixamos as nossas armas e certamente levaremos uma pedrada na testa. Eu vi essa semana sobre a funda, né? Ela é incrível, aquela arma. Hoje em dia não se usa mais, mas tem pessoas que ainda fazem demonstração dela. Gente, ela perfura a lataria de um carro, a porta de um carro. O cara fez um teste lá rodando e pá, pum, atravessa a pedra. O negócio realmente é incrível. E eu fiquei pensando, se a gente tiver diante do inimigo preparado com as armas humanas, a gente vai levar um furo, porque ele também é bom de pontaria. Gente, eu falei aqui só sobre 5 erros de Golias, tem mais ainda, mas o tempo também é pouco, é uma meditação só pela manhã, mas eu gostaria que nós meditássemos sobre isso. Nós meditássemos. Davi foi incrível, mas eu gostaria que nós meditássemos sobre os erros daquele gigante. Eu e você somos um gigante, amando de Deus. Ele nos prepara para ser realmente um gigante e nos dá toda a proteção, nos dá toda a condição, toda a instrução, inclusive essa história, ele nos dá para que a gente não erre, para que a gente esteja antenado e conectado com ele, enfrentar essa batalha, porque, na verdade, é ele que está à frente. Ele só quer que eu e você divulgue a sua mensagem. Pedrinho, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a cada um de vocês, que possamos passar esse fim de semana pertinhos, os que não puderem estar juntinhos, presencial, mas que esteja juntos em espírito, em oração, para que possamos, dentro em breve, estar conhecendo esses heróis da Bíblia lá na eternidade. Amém? Amém. Pastor, olha, presidente, nós é que agradecemos. Foi uma bênção, foi muito bom estar com o senhor aí. A gente tem convidado o pessoal, a capelania no Brasil aí, né? Uau. E tá aí o pessoal de Araraquara aí que já é dos nossos aí, né? Tem participado todos os sábados aí.
e a gente está tentando fazer que realmente esse momento seja um momento de bênção, né? Amém, amém. Queremos convidar agora que o senhor ore conosco aí, para a gente Claro, poder terminar o nossa meditação aí. amém. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã, por esses momentos maravilhosos ao lado dos nossos irmãos. Nós queremos, Senhor, ter esses momentos na eternidade, nas mansões celestiais. Não precisaremos de meios virtuais, quem sabe de internet. Nós poderemos, com as nossas asas, nos encontrarmos em algum lugar maravilhoso da tua criação, para ali meditarmos e louvarmos e agradecer o teu nome para todo sempre. Abençoe a cada membro do AMM Brasil aqui no sul do país, no Rio Grande do Sul, cada diretor regional, cada membro regional, cada liderança estadual, que cada um deles, ó Senhor, seja visitado pelo teu Santo Espírito a cada manhã. Que cada um desses irmãos, Senhor, tenha a oportunidade de falar da tua mensagem para cada irmão motociclista que encontrarmos pelas estradas. Que possamos, assim como eles fazem tão gentilmente, ajudar o nosso próximo e, através dessa ajuda, revelar, mostrar, apresentar o caráter de um Cristo que está vindo, um Cristo vivo, crucificado e ressurreto, prestes a vir e doador de liberdade a todos aqueles que nele creem. E nós cremos. Por isso, te pedimos essas bênçãos com perdão de nossas faltas e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. É isso aí, pessoal. Vamos então tirar a nossa fotinho de hoje, né? Bastante. Tivemos aí, deixa eu ver aqui, 28, 26 câmeras ligadas aí, né? Duas telas do computador aqui. Eu quero convidar então para nós fazermos o nosso grito de guerra aqui. A MM Brasil na veia. Você vai abrir agora o pessoal que está com a câmera fechada aí, abre a câmera aí e vamos botar a mão para cima assim para a gente tirar nossa foto aí, né? Nossa foto oficial do dia aqui. Facebook do Hoje... AMM, viu, Pedrinho? Oi? Eu quero essa foto para botar no Facebook do Ô, AMM. vamos lá, depois eu passo para o senhor aí, pastor. Ô, diretor, ô, presidente. Estou confundindo tudo aqui. Vamos lá, pessoal. A MM Brasil. Na veia! É isso aí. Só mais um aqui para garantir. Deixa eu virar o meu. Minha tecnologia aqui tá. É isso aí, pessoal. Tá tirada a foto aí. E daqui a pouco vai estar também no nosso grupo aí. Pessoal, é isso aí. Agora vocês têm um momentinho livre aí. Olha aí, o Patricão já tá de moto aí. Passeando de moto aí, Patrick. Já tá indo para algum lugar aí. Pedrinho, Oi. eu queria. Ó, Sempre presidente, conectado, Pedrinho. Beleza.